Quando os historiadores descrevem o ano de 1906 em São Francisco, eles se concentram na catástrofe acima do solo, o violento terremoto que atingiu às 5h12 da manhã. Os incêndios que consumiram a cidade por 3 dias, a devastação que deixou mais de 400 quarteirões em ruínas. Mas a verdadeira história, aquela que mal apareceu nos relatórios de reconstrução, aquela que até hoje permanece enterrada nas notas de rodapé municipais, começou abaixo da superfície. Tudo começou com uma operação massiva de limpeza. Engenheiros foram instruídos a limpar os escombros pela cidade arruinada, remover entulhos de prédios desabados e preparar o terreno para a ambiciosa reconstrução de São Francisco. Enquanto a nação observava a cidade ressurgir das cinzas, o objetivo era prático: estabilizar o terreno, avaliar os danos e determinar se o solo poderia suportar o peso de uma metrópole reconstruída. Mas no momento em que os trabalhadores começaram a cavar através da destruição, algo inesperado aconteceu. Eles romperam camadas que não haviam sido expostas em décadas, abaixo dos escombros de 1906, mais profundo do que qualquer um antecipava. As equipes encontraram túneis e câmaras que não correspondiam a nenhuma infraestrutura conhecida. Sua escala era imensa, sua construção era incomum, e o trabalho em pedra não se parecia com nada na história documentada de São Francisco. Nem sequer se parecia com a construção da era vitoriana que supostamente havia definido a cidade. Isso não foi mencionado nos relatórios públicos de reconstrução. Não chegou aos jornais que cobriam o esforço de reconstrução, mas nas notas internas daquele ano, uma frase silenciosa aparece repetidamente. Túneis pré-existentes, profundidade inesperada, origem desconhecida. A história oficial, mais tarde, simplificaria tudo isso como velhas linhas de esgoto, túneis de mineração esquecidos, ou simplesmente danos do terremoto mal identificados. Nada em comum, nada que valesse a pena discutir. Mas as fotografias de levantamento da época, aquelas reveladas em escritórios municipais escuros enquanto São Francisco se reconstruía, mostram algo diferente. Elas mostram trabalhadores ao lado de passagens de tijolos construídas com uma precisão muito superior a qualquer coisa nos registros oficiais de construção da cidade. Túneis largos o suficiente para passar carruagens, mas ausentes de todos os mapas. Corredores em arco encaixados com tanta perícia que, mesmo na qualidade granulada da fotografia do início dos anos 1900, a habilidade artesanal é inconfundível. Sistemas de drenagem esculpidos em rocha que não aparecem em nenhum documento de planejamento urbano, e quanto mais fundo cavavam, mais as camadas deixavam de parecer infraestrutura vitoriana e mais pareciam infraestrutura que havia sido construída, enterrada e deliberadamente esquecida no início. As equipes de limpeza tentaram categorizar tudo da maneira mais simples possível. Velhos túneis de serviços públicos, poços de mina abandonados, fissuras naturais abertas pelo terremoto. Mas conforme as notas se acumulavam e mais passagens eram descobertas, as inconsistências se multiplicavam. Porque alguns dos túneis foram construídos em uma escala muito maior do que qualquer coisa que São Francisco precisava nos anos 1800. Porque certas seções eram revestidas com tijolos tão precisamente assentados que engenheiros modernos ainda não conseguem explicar a técnica? Porque alguns corredores se estendiam sob áreas que supostamente eram encostas virgens antes da colonização americana? E a questão que perturbava até os planejadores urbanos mais tradicionais: por que esses túneis mais profundos eram tão elaborados? A reconstrução exigia levantamentos precisos da estabilidade do solo. No entanto, a infraestrutura subterrânea sob partes do centro, North Beach e do distrito financeiro parecia construída para uma cidade muito maior e muito mais antiga do que a São Francisco dos registros públicos. As equipes de limpeza admitiam discretamente entre si que a profundidade e a escala não se alinhavam com nenhum cronograma de construção que conheciam.
E embora nenhum deles estivesse usando termos como história oculta, eles estavam reconhecendo algo igualmente perturbador. Alguém havia construído sob esta terra antes, não túneis simples, não poços primitivos, uma rede. Conforme a documentação aumentava, também aumentava o silêncio. Os relatórios ficaram mais curtos. As descrições ficaram vagas. As fotografias pararam de mostrar a extensão total das passagens. E então as zonas de escavação foram rapidamente seladas novamente no final de 1906 e início de 1907, preenchidas com o entulho do terremoto, cobertas com novas construções, e muito do que foi exposto retornou à escuridão. Apenas fragmentos permanecem, notas, um punhado de fotografias e os testemunhos silenciosos de trabalhadores municipais que viram os túneis antes que algumas seções fossem permanentemente fechadas. Mas mesmo do que sobrevive, um padrão se torna visível. Passagens elaboradas demais para a história conhecida de São Francisco. Trabalho em tijolos avançado demais para o cronograma aceito. Métodos de construção que parecem herdados. Infraestrutura que parece pertencer a uma era totalmente diferente de construção. Quando as equipes de reconstrução passaram das primeiras camadas reconhecíveis sob a cidade arruinada, as expectativas eram simples. Eles acreditavam que encontrariam danos do terremoto. Talvez algumas fundações antigas de porões e restos dispersos da construção inicial da Corrida do Ouro. Nada incomum, nada extraordinário. Mas em poucas semanas, essa suposição desmoronou, porque em vez de uma sequência organizada de prédios desabados e rocha natural, as equipes descobriram uma pilha de camadas de infraestrutura que não se comportavam da maneira que as camadas de uma cidade normal deveriam se comportar. A primeira anomalia foi o alinhamento. Cada camada, pós-terremoto, pré-terremoto, vitoriana e o que quer que estivesse abaixo, parecia seguir a mesma grade, a mesma orientação, o mesmo padrão geométrico. Eras diferentes não deveriam fazer isso. Diferentes planejadores urbanos, diferentes empresas de construção, décadas diferentes. Eles não constroem em perfeito alinhamento com infraestrutura enterrada metros abaixo deles. No entanto, sob São Francisco, eles fizeram. Túneis de uma era corriam diretamente acima de túneis de outra. Passagens se alinhavam com passagens enterradas muito abaixo delas. Sistemas de drenagem compartilhavam a mesma trajetória, mesmo quando separados por décadas ou séculos desconhecidos. Era como se cada grupo que já construiu neste solo estivesse seguindo um plano original da cidade, um que não existia mais em nenhum arquivo. Conforme os trabalhadores cavavam mais fundo, as camadas ficavam mais estranhas. Sob os esperados tijolos e madeira da era vitoriana, eles começaram a encontrar trabalho em pedra, que não se parecia em nada com a construção do século XIX. Passagens muito maiores, trabalho em tijolos muito mais apertado, sistemas que pareciam matematicamente precisos demais para qualquer coisa no cronograma documentado de São Francisco. Alguns túneis pareciam quase superdimensionados. Câmaras perfeitamente arqueadas com curvatura impecável, criadas com uma precisão que não correspondia aos métodos de construção da Califórnia, da era da Corrida do Ouro. E então veio a descoberta que intrigou até os engenheiros mais experientes. Seções inteiras dos túneis mais profundos estavam preenchidas com lama endurecida e sedimento compactado tão densamente que levou dias para escavar. Camada após camada de terra comprimida, como se essas passagens tivessem sido deliberadamente enterradas ou submersas e preenchidas naturalmente ao longo do tempo. No entanto, não há registro histórico de São Francisco experimentando inundações severas o suficiente para preencher túneis subterrâneos a essa profundidade. Nenhum mapa mostrando cursos d'água antigos sob esses pontos específicos. Nada que explique por que grandes seções da infraestrutura mais profunda parecem ter sido intencionalmente sepultadas sob camadas de lama e detritos. Fotografias de levantamento tiradas em 1906 e 1907 mostram isso claramente.
Trabalhadores ao lado de passagens tão grandes que os homens parecem pequenos em comparação. Trabalho em tijolos colocados tão precisamente que até hoje engenheiros estudam as imagens de arquivo com descrença. Arcos e juntas que se assemelham à infraestrutura muito mais antiga e muito mais sofisticada do que qualquer coisa pela qual a São Francisco da Corrida do Ouro é creditada. Mas o detalhe mais perturbador não foi o que apareceu nas fotografias, foi o que não apareceu nos arquivos. Os relatórios oficiais de reconstrução escritos nos anos após o terremoto mal mencionam essas características. Alguns desenhos omitem completamente os túneis mais profundos. Certas camadas de infraestrutura são resumidas com termos vagos como serviços públicos pré-existentes ou construção anterior, embora as fotografias mostrem que eram muito mais complexas do que isso. O silêncio é difícil de ignorar. Porque se essas camadas mais profundas realmente pertencem a períodos históricos conhecidos, por que não foram descritas em detalhes? Porque as técnicas de construção incomuns não foram documentadas minuciosamente? Porque as fotografias foram espalhadas pelos arquivos da cidade, em vez de reunidas em um relatório municipal abrangente? Até mesmo parte do trabalho em tijolos levantou questões. Juntas apertadas demais, superfícies lisas demais, padrões uniformes demais, marcas que parecem menos tijolos assentados à mão e mais construção de precisão produzida em massa. Construção que, de acordo com o cronograma convencional, não existia quando esses túneis foram supostamente construídos. O que as equipes de reconstrução descobriram foi infraestrutura que não correspondia à construção da Corrida do Ouro, não correspondia à engenharia vitoriana e nem sequer correspondia a si mesma em diferentes profundidades. Em vez disso, formava uma linguagem arquitetônica estranha, que parecia vir de múltiplas eras, mas de alguma forma permanecia unificada, alinhada e impossivelmente sofisticada. O primeiro choque veio com as próprias câmaras. Estes não eram túneis de mineração rudimentares ou passagens estreitas de serviços públicos. Eram espaços perfeitamente abobadados, salas moldadas com proporções exatas, arcos que mantinham sua curva impecavelmente ao longo de décadas, e abóbadas de tijolos dispostas com coerência quase como os restos de um plano mestre de infraestrutura que não existe mais em nenhum arquivo. Algumas câmaras foram completamente seladas, empacotadas com lama comprimida, tão densa que os trabalhadores pensaram que haviam atingido rocha sólida. Mas uma vez abertas, revelaram interiores que pareciam intocados desde o dia em que foram fechados. Paredes lisas, tijolos encaixados e padrões de construção que levantaram mais perguntas do que respostas. E então veio a característica que ainda intriga pesquisadores hoje: os poços de acesso circulares gigantes. Oficialmente, eles foram posteriormente rotulados como poços antigos ou sumidouros naturais, mas nada neles se encaixa no design típico de poços ou formação geológica. Estes eram simétricos demais, profundos demais e perfeitamente cilíndricos demais, como se tivessem sido cortados com ferramentas capazes de manter uma redondeza impecável por dezenas de metros de profundidade. Alguns poços eram largos o suficiente para vários trabalhadores descerem, lado a lado. Outros se estreitavam gradualmente, quase como sistemas de ventilação ou pontos de acesso mecânico para a maquinaria. Trabalhadores de 1906 os descreveram em correspondência privada como passagens verticais, engenheiradas, não poços, mas estruturas com um propósito deliberado, embora ninguém pudesse dizer qual poderia ter sido esse propósito. Outra anomalia apareceu na colocação de certas estruturas de suporte. Estas não estavam simplesmente segurando as ruas acima. Muitas foram posicionadas de maneiras que não faziam sentido de engenharia para a São Francisco vitoriana. Pilares maciços de tijolos apoiando seções que pareciam não precisar de reforço. Paredes de fundação estendendo-se muito além da área de qualquer edifício documentado acima delas.
Isso criou uma possibilidade desconfortável. A cidade acima do solo pode não simplesmente repousar sobre rocha natural. Ela pode estar sobre algo muito maior, uma infraestrutura cuja extensão nunca foi registrada, nunca mapeada e nunca explicada na história oficial de São Francisco. Quanto mais fundo os trabalhadores cavavam, mais estranhas as descobertas se tornavam. Túneis de tijolos apareciam com paredes perfeitamente retas. Algumas superfícies eram envidraçadas, lisas, quase refletivas. Outras mostravam passagens de corte de precisão tão uniformes que engenheiros de construção modernos ainda debatem quais métodos poderiam tê-las produzido. Mas a descoberta que causou mais confusão foi a presença de trilhos de metal embutidos nos pisos de túneis que supostamente antecediam qualquer sistema ferroviário em São Francisco. Alguns trilhos pareciam corroídos, enferrujados ou fundidos ao tijolo. No entanto, foram encontrados em camadas supostamente mais antigas do que as primeiras linhas de bondes da cidade. A explicação oficial oferecida mais tarde: trilhos de carrinhos de mineração abandonados, restos industriais esquecidos. Mas isso não explica por que os trilhos aparecem em túneis sob áreas que nunca foram documentadas como locais de mineração, e por que eles correm em padrões organizados, não colocados aleatoriamente, mas alinhados como a infraestrutura de um sistema de trânsito que nunca foi oficialmente construído. Logo após essas descobertas, algo incomum começou a acontecer. Os túneis foram selados novamente. Passagens foram preenchidas. Seções profundas dos locais foram isoladas de exploração adicional. Parte disso foi oficialmente rotulada como preocupações de segurança estrutural necessárias para prevenir colapsos durante a reconstrução. Mas as decisões sobre quais túneis selar primeiro e quais áreas enterrar permanentemente levantaram questões silenciosas entre os observadores, porque as passagens que foram fechadas imediatamente eram sempre aquelas que mais desafiavam o cronograma oficial. As câmaras perfeitamente abobadadas, os poços circulares massivos, os sistemas ferroviários inexplicados, os elaborados corredores de tijolos que parecem continuar muito além da zona de escavação. Esses túneis foram talvez a descoberta mais misteriosa de todas. Eles não eram passagens aleatórias. Eram parte de uma rede organizada, uma grade de infraestrutura que parecia menos túneis de mineração improvisados e mais uma cidade planejada sob a cidade. Alinhada, medida, sistemática, como se uma vez conectassem a um sistema subterrâneo muito maior. Um que se estendia sobre São Francisco muito antes de qualquer cidade que reconhecemos ter existido na superfície. E ainda assim, quase assim que foram descobertos, muitos foram selados novamente. Suas entradas bloqueadas, seu propósito inexplorado, sua existência silenciosamente removida dos mapas subsequentes da cidade. Quando você estuda os meses finais das escavações de reconstrução de 1906, algo se torna impossível de ignorar. Os projetos não terminaram naturalmente. Eles foram interrompidos, não completados, não concluídos, interrompidos. Quanto mais fundo as equipes de limpeza iam, mais o tom de suas notas mudava. Entradas iniciais eram objetivas, quase rotineiras, mas em meados de 1907, a linguagem se torna cautelosa, vaga e estranhamente incompleta, como se outra pessoa de repente controlasse o que poderia ser escrito. E é aqui que começa o mistério final. Porque os últimos túneis que eles abriram sob São Francisco não eram comuns. Não eram serviços públicos vitorianos. Não eram restos da Corrida do Ouro. Não eram nem identificáveis. Eram algo completamente diferente. Múltiplos relatórios, os poucos que sobreviveram, descreveram trabalho em tijolos que de repente mudou do familiar para o inexplicável. Paredes conjuntas tão apertadas que você não poderia deslizar papel entre elas. Tetos abobadados moldados com precisão que a São Francisco pré-moderna nunca deveria ter tido. Sistemas de fundação construídos para cargas muito mais pesadas do que qualquer coisa documentada acima deles. E corredores que se estendiam além da zona de escavação,
desaparecendo sob edifícios modernos na escuridão inexplorada. Mas aqui está a parte que sempre fica enterrada. Os túneis mais elaborados foram os primeiros a serem preenchidos. Trabalhadores descreveram selar passagens inteiras, bloqueando entradas, empacotando entulho do terremoto em espaços que acabavam de ser descobertos. Não foi gradual. Foi imediato. A explicação oficial: danos do terremoto, preocupações de segurança, prioridades de reconstrução. Mas se era apenas sobre segurança, por que os túneis mais antigos, mais limpos e estruturalmente mais sólidos foram os primeiros a serem selados? E por que as seções mais danificadas foram deixadas expostas para documentação? Não faz sentido, a menos que essas camadas mais profundas representassem um tipo diferente de ameaça, não física, mas histórica. Porque se a infraestrutura sob São Francisco realmente mostrava técnicas de construção além da capacidade da Corrida do Ouro, e se algumas dessas passagens não correspondiam a nenhum plano conhecido da cidade, então toda a história aceita da fundação de São Francisco começa a desmoronar. Imagine o que significaria se a São Francisco moderna foi construída em cima de algo muito mais antigo, algo massivo, algo engenheirado, algo que não construímos. Imagine o que significa se os túneis cheios de lama não foram inundações naturais, mas tentativas deliberadas de povos posteriores de esconder ou reaproveitar o que veio antes. E talvez seja por isso que as descobertas de 1906 foram silenciosamente reenterradas, não para proteger os locais, mas para proteger a narrativa. As fotografias sobreviventes contam sua própria história. Trabalhadores ao lado de passagens que parecem quase industriais, arcos que se assemelham à engenharia moderna, sistemas de drenagem sofisticados demais para sua suposta idade. Estes não são o tipo de descobertas que historiadores gostam de explicar. São o tipo que eles preferem não falar de jeito nenhum. E isso nos leva à questão final. Por que a evidência mais profunda, a infraestrutura mais antiga, as camadas mais avançadas foram seladas novamente? Porque quando você dá um passo para trás, o padrão se torna claro. O trabalho perfeito em tijolos foi enterrado. Os poços circulares gigantes foram enterrados. Os sistemas ferroviários inexplicados foram enterrados. As elaboradas câmaras abobadadas foram enterradas. As redes organizadas de túneis foram enterradas. E até partes do registro fotográfico desapareceram, quase como se a escavação tivesse acidentalmente revelado um capítulo da história que não deveria vir à superfície. Um capítulo mais antigo que a Corrida do Ouro, mais antigo que a colonização americana, mais antigo que a narrativa que nos foi dada. E por um breve momento, em 1906, o terremoto abriu o chão o suficiente para mostrá-lo. Mas em vez de estudá-lo, eles o fecharam novamente, selaram, preencheram, esqueceram, ou fingiram esquecer. Porque se São Francisco está em cima de infraestrutura construída por uma civilização que não reconhecemos mais, então a verdadeira questão não é o que foi descoberto em 1906. É o que mais está sob as cidades do mundo. Que outros túneis, que outras redes, que outras camadas foram silenciosamente reenterradas muito antes das câmeras existirem. A escavação de 1906 não foi apenas limpeza do terremoto. Foi um vislumbre, um breve vislumbre acidental de uma versão da história que nunca deveríamos ver. Obrigado por assistir. E se você achou isso interessante, bem, há muitas mais cidades com histórias como esta. Talvez eu te veja na próxima.